Não achei que eu fosse começar o primeiro vídeo do canal com esse tema, mas talvez eu tenha alguma coisa pra falar. Vamos ver o que sai. Meu nome é Dinan Mello, eu tenho 35 anos, eu trabalho com música, com produção musical, arranjo vocal, sou cantor, sou professor de canto e sou compositor também. Sou natural da cidade de Icatu, no Maranhão, sou adventista do sétimo dia. Minha relação com a música eu consigo datar mais ou menos nos 7, 8 anos de idade. Não quero parafrasear muito antes disso, porque eu realmente não lembro. Mas resumindo, vem através dos CDs que meu pai comprava. Meu pai também se chama Dinan. E ele colecionava alguns CDs de alguns cantores que ele gostava. Dentre eles, Fernando Iglesias, Luiz Cláudio, eram cantores favoritos dele. E antigamente era assim, chegava um vendedor na minha casa, mostrando uns CDs, e aí a gente olhava e a gente selecionava qual que a gente ia comprar. E por tabela, esses CDs acabavam sendo meus também, porque eu consumia bastante, mais do que meu pai. Minha irmã já tinha os CDs dela, meu pai já comprava alguns pra ela já tinha mais autonomia, então eu acabava ouvindo tudo, mas ela tinha os dela e ele tinha os dele. E eu lembro que era uma coisa extremamente disputada às vezes, e parece que estava mais nas mãos do próprio vendedor do que nas nossas, entendeu? Porque se ele passasse na minha casa e minha irmã comprasse o CD da Alessandra Samadello e ele passasse em seguida na vizinha, basicamente elas duas não compravam o mesmo CD. Então cada pessoa tinha um CD específico pra cantar na igreja e enfim, cada um tinha o seu repertório. Acho engraçado isso. Na época eu não achava não, mas hoje eu acho engraçado. Quando me batizei, com 8 anos na igreja, eu já entrei para um grupo musical juvenil, adolescente. Foi aí que eu comecei a ter experiência em me apresentar. Eu acabei ganhando alguns solos, sofri uns bullying também por conta disso, mas uma coisa que eu gosto de lembrar dessa época é que o nosso regente, ele estimulava muito a gente a ouvir. Eu lembro que tinha umas caixas de som grande na igreja e ele pedia pra gente ficar debaixo da caixa de som assim, escutando. O que você tá ouvindo? Você tá ouvindo soprano? Você tá ouvindo alguma segunda voz? Você tá ouvindo o que no instrumento? E eu lembro que a gente ficava tentando identificar em fita cassete, às vezes meio, sei lá, uma qualidade meio ruim, às vezes não sei se era original, mas a gente ficava tentando identificar algumas coisas musicais, e eu acho isso muito legal, esse hábito, sabe, de colocar a criança pra poder ouvir isso, eu acho muito legal, assim. Mas desde a experiência de ensaiar, desde a experiência de assistir música nos cultos, desde a experiência de escutar o CD em casa, eu percebia que a música, ela tinha um fator diferencial, ela me tornava diferente, e ela abria portas de alguma forma. Então eu percebia que a música, ela tinha que ser entregue na melhor qualidade possível, né? Já percebia isso, que o que eu escutava era de qualidade, de muita qualidade. Mesmo que eu não entendesse a profundidade da letra, mas eu sentia que eu tinha que me entregar em excelência para aquilo, porque eu acredito que eu ia de alguma forma crescer com aquilo. Não tive contato com músicas de outras denominações. A igreja adventista, no meu contexto pelo menos, a gente consumia muitos conteúdos que a própria igreja proporcionava pra gente. E na minha idade, mesmo que eu não perguntasse muito sobre isso, o porquê disso, eu sentia que o saldo é de que eu não podia. Mas enfim, eu não quero me delongar muito nisso, até porque de alguma forma eu tinha um local onde eu pudesse me alimentar musicalmente, então tava tudo ok. Com o passar dos anos eu fui tendo mais autonomia. Então meu pai já comprava meus próprios CDs, e como não tinha rapazes da minha idade que tinham uma carreira, algum CD, então eu comecei a comprar CD de grupos musicais. E eu comprava CD de grupos musicais adultos, porque eu já era um adulto, já tinha 15 anos, então eu já era um adulto. A igreja adventista produz muitos conteúdos vocais incríveis. Então, assim, foi nessa que eu conheci Arautos do Rei, Heritage Singers, Vocal Companhia, Novo Tom, Tom de Vida, Nova Voz, Grupo Cristal, Raiz Coral. Acho que foi mais ou menos nessa sequência. Eu lembro que eu comprei o DVD do Heritage Singers de 35 anos. Nossa, eu devorei esse DVD, meu Deus do céu. E cara, eu comprei esse DVD e tinha a Adriane Meis, que ela é brasileira, e ela foi se apresentar no meio do DVD, ela tava de amarelo assim: eu sou a Adriane Meis, eu sou esposa de tal pessoa e tal, e eu sou do Brasil. Nossa, quando eu ouvi que ela era do Brasil, eu falei assim: meu Deus, um grupo desse, não tem brasileiro e tal. Hi everybody, my name is Adriane Meis, I'm originally from Brazil. Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade com o canto harmônico, né? Então foi nessa que eu decidi fazer meu primeiro grupo musical. E eu senti na pele, pela primeira vez, o desafio de ser líder, né? Mas eu pude desenvolver uma coisa muito legal,
que foi do meu primeiro grupo, que é o hábito de ouvir. Então eu passei a ouvir mais ainda. Tentar tirar coisa de ouvido, não somente uma melodia, mas um acorde, muita coisa que às vezes o ouvido de uma criança não consegue perceber. Aliás, nem sei, né? Tem tanta criança hoje que faz tanta coisa. Mas que pra mim era novo, assim, que eu tinha na responsabilidade de procurar, sabe? De ouvido, assim, as coisas, tirar a voz, porque eu não tinha conhecimento de partitura, nem de nada que eu fui conhecer depois, né? De lá pra cá, eu me liguei a muitos grupos musicais, sendo líder ou liderado, e eu sou um ótimo liderado também. Eu adoro não estar liderando 100%. Tem hora que eu gosto de ficar na minha, só cumprir meu papel, chegar no horário, sabe? Aprender minha voz, cantar certinho, bonitinho. Eu sou líder hoje do Versus, que é meu grupo, acho que mais por um chamado de Deus mesmo. Não porque eu me sinta, nossa, extremamente capacitado, mas eu sinto que Deus me deu esse chamado, então eu preciso honrar com isso. E, cara, desde pequeno, a performance foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então essa coisa de ser excelente, de observar os elementos e ser excelente na questão da performance, da voz, de como você se comporta diante da melodia, enfim, é uma coisa que me chamou muita atenção. Acho que esse foi o principal saldo da minha vida, pegando um processo todo, né, sabe? Tipo, eu sinto que a performance é uma coisa muito importante pra mim. Foi muito importante, ainda é muito importante. Eis que chego aos meus 18 anos, eu chego na maioridade, finalmente. E eu lembro que nessa fase eu comecei a consumir conteúdos mais pop, consumir conteúdos mais soul. As versões que chegavam, assim, no Brasil, tinha muita versão antigamente, não tinha muita composição própria, mas as versões eram mais nesses estilos, e eu comecei a consumir mais esse tipo de estilo. Algumas músicas, depois eu fui saber que eram de compositores brasileiros, né? Então, futuramente isso ia mudar, mas até então o grande consumo que a gente tinha naquela época eram de músicas internacionais. Nessa fase surgiu a internet também, então eu lembro que eu ficava grande parte do meu tempo na Lan House, assistindo performances ao vivo, e nada muito diferente, né, do que eu fazia na igreja também. A diferença é que eu assistia ao vivo meus amigos da igreja, mas sempre nesse estado contemplativo de observar, né, tipo, no máximo, no final, dizendo um amém, o que eu não fazia na Lan House. Mas eu lembro que eu conheci alguns cantores que não são do meio adventista também, pude ver algumas performances também de pessoas que eu já acompanhava, que já tinham o CD da pessoa em casa. Então eu pude ver conteúdo de pessoas, assim, em alta performance, no Grammy, em shows, pessoas cantando em teatros, em programas de TV, enfim, tudo pela internet. E eu acredito que a performance musical, performance vocal, ela era o fator X que me impulsionava nas minhas buscas, né, pela internet. E sempre os mesmos estilos, pop, black music, soul, enfim, os estilos que eu consumia já. De alguma forma eu fui linkando, assim, o que eu já tinha com o que eu assistia. Naturalmente eu fui exercitando isso nas oportunidades que eu fui tendo na vida. Eu nunca fui fã da minha própria voz, assim, eu fui aprender a lidar com a minha voz quando eu tive acesso a estúdio, sabe? Mas amava analisar e aprender com as vozes dos outros. E isso entra um pouco no aspecto adventista, o aspecto analisador. Eu fui criado num ambiente adventista que apreciava, que apoiava, que investia, mas de alguma forma era calado, assim, sabe? Tipo, até mesmo pro que era excêntrico. Muitas vezes eu também não gostava de alguma coisa, mas eu ficava mais calado, assim, sabe? Pra mim, essa curva de feedbacks, ela me atravessa quando eu começo a receber minhas primeiras críticas, do meu pai, inclusive, que é quando surge o grande terror da música na minha vida, segundo meu pai, que é o melisma. Eu lembro de ouvir o melisma como um ornamento adicional que é colocado de propósito ali quando eu ouvi Leonardo Gonçalves pela primeira vez. Naqueles momentos de dor. Até então, o que eu assistia era uma coisa que de alguma forma não saltava tanto aos meus ouvidos. Mas sabe quando você ouve uma coisa e bate um estalo assim, olha, cara, tem isso aqui. Isso aqui é uma coisa específica. Fui saber o nome daquilo, né? Obviamente. Eu fui entender que aquilo era uma ferramenta musical. Começava então a minha era dos pecados. Entendeu? Esmerilando o hino. Cometi erros terríveis. Terríveis! Meu Deus do céu. Que eu não quero nem me lembrar.
Não esmerilha o hino, não. Canta o hino normal como ele é, tá certo? Hino é hino, hino é hino! Mas aprendi muito também com a reação das pessoas, com o feedback. A reação era pouca, mas não era nula. E tinha muito significado. Então aprendi muito. Com 23 anos eu decidi fazer música. Basicamente era a melhor decisão que eu poderia ter tomado na vida, né? E foi. Mas até então, depois eu descobri que não era, depois eu descobri que realmente era assim. Né, que a gente vai pro curso de licenciatura em música achando que é uma coisa, depois é outra. Depois tu entende, realmente, isso aqui é o que eu tenho que seguir mesmo. E depois desse impacto vem um momento de descoberta. Você meio que começa a se descobrir como, pelo menos comigo, né, como professor de canto, como produtor musical, como arranjador, compositor. E as coisas começam a ficar mais claras, até porque muitos diziam, viver de música e tal, não dá dinheiro e tal. E hoje eu dou graças a Deus que eu vivo disso e eu sou muito feliz com o que eu faço. Todas essas ramificações, elas foram vivenciadas e colocadas em práticas dentro da igreja. Surgindo Versos, que é onde eu deposito a maior parte das minhas adaptações, das minhas criações, das performances. Pude arranjar coisas que alcançaram milhões de pessoas, eu sou muito feliz por isso. Confesso que hoje, depois de muito tempo, eu pude realmente contemplar a beleza da música adventista, não somente melódica ou harmônica, mas também em letra. Enfim, algumas coisas a gente precisa de uma certa idade para poder entender profundamente, sabe? E cara, o mesmo público silencioso que estava me assistindo de alguma forma, em algum momento eu estava nele também, sabe? E às vezes isso se reverberava não somente na música, como na palavra também. Eu já cansei de ouvir pregadores pedindo um amém para a igreja, porque a igreja estava muito silenciosa. Então, o adventista tem esse lado que é contemplativo nas coisas, ele quer dar um checklist assim, a pregação foi boa, música foi boa, sermão foi bom e tal, do que basicamente, às vezes, alguns de apoiar, sabe? Enfim, eu tive algumas sortes, mas eu sei que nem todo mundo é assim, e algumas igrejas também não é muito assim. Mas enfim, tem defeitos e acertos em todo lugar. E a gente vai percebendo que existe crescimento em todos os lugares e que, por mais duro que seja, ele existe. Só não deixe que o seu lado contemplativo, você que é adventista que está me assistindo, ou você que se identifica com esse perfil, transpareça um lado julgador ou avaliador demais, porque talvez isso não vai ajudar muito a pessoa, né? Até porque a gente vai pra igreja por uma questão de adoração a Deus. Mas esse olhar, ele facilmente pode ser distorcido, então muito cuidado com isso, sabe? Pra você que tá começando agora e se sente sempre julgado, pensa comigo. Eu acredito que todo mundo gosta de música, mas existem pessoas e pessoas, existem gerações, existem contextos culturais, e cada uma pessoa teve seu repertório na vida, teve sua playlist na vida. E nem sempre essa playlist é a mesma que a sua. Então talvez não leve para um lado muito pessoal, sabe? Existem formas de se expressar musicalmente que de repente você pode alcançar essas pessoas. E se não alcançar, tá tudo bem. Não coloque nas suas costas. Só faça o melhor possível para poder salvar, que é justamente esse canto que a gente aceitou de Deus, esse chamado, nesse canto que salva as pessoas. Então não leve para um lado muito pessoal, sempre acredite que você pode de alguma forma se expressar e alcançar muitas pessoas tentando salvá-las, não somente mostrar o que você sabe fazer. Hoje está tudo muito interligado, você facilmente é influenciado por diversos gêneros musicais. Maravilhoso! Só não desista de fazer o que Deus te chamou para você fazer por algum julgamento que você interpretou. Se está custando muito alguns resultados para você e você puder procurar um profissional, procure, né? Porque de repente o que está faltando é um direcionamento. Hoje em dia está tudo muito rápido, sabe? Você aprende muitos conteúdos de uma vez e quer resultados rápidos, mas não se esqueça que seu músculo tem memória também, e você pode, nem sempre que você aprendeu rápido aqui, você vai executar rápido aqui em qualquer circunstância. Se eu puder te deixar uma lição aqui, preserve suas referências, elas foram e serão de alguma forma úteis para o seu desenvolvimento. Aprenda a ouvir. Música é apreciação, é exercício, é relaxamento. Tem música para todos os gostos. Você que já é cantor, talvez um outro conselho que eu possa dar aprenda a ter sensibilidade para entender o seu público. De repente, o culto não precisa ser revolucionário. Todo culto que você cante tem que ser revolucionário. De repente, você precisa entender que existem culturas diferentes, que existem
referências diferentes e nem todo mundo se adequa a qualquer coisa. Então, se você foi chamado para fazer alguma coisa, é melhor que talvez você traga a mensagem num outro viés do que basicamente impor o que você acha que é certo, que é errado. Até porque não tem download de uma partitura do céu pra gente entender o que é certo e o que é errado. Então, enfim, fica aqui meu conselho. Por último, busque a Deus. A música com certeza dessa forma vai falar com você e você vai saber comunicar da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um like aqui no canal, se inscreve no canal. Eu vou estar postando alguns conteúdos aqui de react, análise. Então vai ser muito legal ter você comigo aqui. Isso é um pouquinho da minha vida, minha experiência na Igreja Adventista como cantor. E que Deus te abençoe e tamo junto. Até a próxima. Beijo.